Fala moçada, espero que esteja tudo bem com vocês, espero que tenha corrido tudo bem nas duas primeiras aulas dessa apostila 3, tá? Vocês viram que é da apostila 2 para a apostila 3, pessoal, muda um pouco aí o nosso foco de estudos, né? Enquanto na apostila 2 nós trabalhávamos cartografia, representações, escala de mapa, geotecnologias, nessa apostila 3 nós já estamos trabalhando aí a formação do planeta Terra, do que ele é formado, suas camadas, suas rochas. Aliás, a primeira aula dessa apostila 3 foi sobre isso, né? Camadas da Terra, tipos de rochas, estruturas geológicas. Aí na segunda aula vocês tiveram a oportunidade de ver um pouquinho aí a respeito das chamadas eras geológicas, onde nós trabalhamos um pouquinho a diferença de tempo geológico e tempo histórico. E vimos aí que tem uma diferença bem grande, né, pessoal? Pois bem, enquanto qualquer mero mortal como nós aí vivemos no máximo 100 anos, o nosso planetinha já está caminhando aí para os seus 4 bilhões e 500 milhões de anos, pessoal. Então, o tempo geológico aí representa desde o princípio da formação do nosso planeta. E nós vimos aí que essa história aí é longa. E o nosso planeta nunca teve a mesma estrutura que ele tem hoje, pessoal. Ele está sempre em constante mutação, transformação. Mas como isso se dá, pessoal? Por meio, atualmente, aí de duas teorias. Não sei se vocês já ouviram falar. Dá uma lida aqui, ó. Teoria da tectônica de placas ou placas tectônicas e teoria da deriva continental. Já ouviram falar disso? Vamos lá, então. Vamos começar a falar um pouquinho da teoria da tectônica de placas, ou das placas tectônicas, pessoal. O que seria isso? Ela foi elaborada na década de 1960, ou seja, ela é bem recente. Digamos assim que ela está sendo estudada agora, certo? De acordo com essa teoria, pessoal, toda a crosta terrestre, a litosfera, ela não é uma coisa única, uma embalagem única no nosso planeta, como se fosse ali um papel de bala. Não. Ela é toda fragmentada, pessoal. O que é isso? Significa que ela é quebrada em pedaços. Só que a cada um desses pedaços aí nós damos o nome de placa tectônica, ok? Essas placas, pessoal, elas estão constantemente se movimentando por sobre o manto. Vocês lembram que nós vimos as camadas da Terra? Núcleo, manto e depois a crosta por fora? Pois bem, pessoal, esses pedacinhos da crosta que nós chamamos de placas estão literalmente boiando, estão se movimentando em cima desse mar de magma. Pessoal, mar de magma, esse é o termo, tá? Dá uma olhadinha nesse desenho aqui, ó, nesse mapa. A distribuição das nossas placas tectônicas é dessa maneira que vocês estão vendo aí, pessoal. Algumas placas são maiores, outras placas são menores, e elas estão constantemente se movimentando. Por quê? Porque estão sobre um mar de magma. Só para quem não lembra, pessoal, magma são rochas derretidas, é aquilo que compõe o recheio do nosso planeta, né? Que nós chamamos aí de manto terrestre. Ok? Tranquilos? Para tentar imaginar, pessoal, imagine uma piscina. Uma piscina, aquela bem grande, bem legal. Imagine você pegar uma placa de isopor, aquelas que a gente compra em papelaria, e quebrar em vários pedaços e colocar em cima da piscina. Só colocar por cima da água. Ela não vai ficar boiando, pessoal, conforme a movimentação da água? Pois bem, só que o primeiro ponto, né? Essas placas não são tão finas como uma placa de isopor, então por isso que nós não sentimos, tá? Mas a movimentação existe, ok? E digo mais para vocês, pessoal, essa teoria ajuda a explicar muita coisa, como nós vamos conseguir linkar os pontos aí junto às próximas aulas, tá? Ajuda a gente a explicar, por exemplo, como se formam as cadeias montanhosas, ajuda a gente a entender por que tem mais vulcões em alguns locais do mundo e em outros não, terremotos, formação de vales tectônicos, ilhas vulcânicas, tudo isso é compreensível, pessoal, a partir dessa teoria das placas tectônicas. O professor falou um monte de nome novo, fiquei com medo. Rift, arco de ilha vulcânica, o que é isso? Calma, pessoal, calma. Cada coisa aí na sua aula, tá? Ok? Pois bem, pessoal, como que se dá essa movimentação? Primeira coisa que vocês têm que saber, ó, esse material do manto, como vocês estão vendo nessa imagem aí, é rocha derretida, é magma, certo? É um material fluido, viscoso e incandescente, ou seja, muito quente. Só que uma coisa vocês vão ter que lembrar lá da primeira aula, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que o núcleo é onde nós temos as maiores temperaturas? E conforme você vai saindo do núcleo, a temperatura vai diminuindo? Pois bem, do núcleo terrestre ou da proximidade do núcleo terrestre até chegar na crosta, você tem uma diferença aí
de mais de 1.000, 2.000, mais de 2.000 graus Celsius. Então, logo você vai ter uma diferença de temperatura e uma diferença de pressão. Essa diferença de temperatura e essa diferença de pressão é que faz esse magma se movimentar dessas áreas mais quentes para essas áreas menos quentes. Ou seja, ele vai da direção do núcleo em direção à crosta. É uma corrente que nós chamamos de corrente ascendente. Dá uma olhadinha aí, ó. Ou também conhecida aí como corrente convectiva ou de convecção, certo? Corrente convectiva do manto. Mais ou menos como vocês estão vendo assim, pessoal. Sai da direção ali do núcleo e vai em direção à crosta terrestre, ou seja, faz movimentos circulares. Então, esse manto terrestre, ele não está estático. Esse magma que fica nele está sempre se movimentando. Ok? Tranquilos por enquanto, pessoal? Conseguiram compreender essa ideia? Ah, pois bem, pessoal. Lembra que nós tínhamos falado das placas? Dá uma olhadinha no desenho aqui de baixo. Muito legal essa animação aqui, pessoal. Muito legal essa imagem, hein? Muito bem feitinha. Vocês vão ver, pessoal, que nós temos as placas bem formando a crosta, como se fosse a casquinha da Terra, certo? E essas placas, elas não ficam boiando sobre esse mar de magma, como vocês podem ver aqui embaixo? Pois bem, pessoal. Então, nós temos placas, por exemplo, que se trombam, que são aí as convergentes. Temos aquelas que acabam se separando, que são as divergentes. Mas também temos aquelas que acabam se esfregando lateralmente, que são as transformantes. E aí, professor, eu não entendi. Vamos lá que nós vamos detalhar aí para vocês uma por uma, beleza? Olha lá, ó. Limites convergentes. Dá uma olhadinha no desenho aqui do lado, pessoal. É quando você tem as placas se colidindo, ou seja, as placas vão ao encontro uma da outra graças a essa movimentação com o manto, ok? Só que acontece, pessoal, uma delas, aquela que é menos densa do que a outra, pode acontecer dela entrar embaixo. Ela vai ser puxada em direção ao manto. Conforme ela vai sendo puxada, essa parte aqui de baixo já vai derretendo, porque está entrando no manto, vai derretendo, certo? Esse movimento é chamado de subducção, certo? Ok? Dá uma olhadinha nisso aqui, pessoal. Ó, esse movimento convergente pode acontecer entre placa oceânica e continental. Dá uma olhada, eu acabei de colocar para vocês, o O e o C. Placa oceânica é aquela que tem o oceano acima dela. Placa continental é aquela que tem terra firme acima dela, ok? Quando uma oceânica e uma continental se colidem, pessoal, nós temos esse movimento que eu falei para vocês de subducção, uma vai entrar embaixo da outra, literalmente, e nós vamos ter a formação dos dobramentos modernos. Ô, louco, professor, forma montanha! Forma montanha, pessoal. Nós temos aí formação de montanhas recentes, ou dobramentos modernos. É o caso, por exemplo, ó, dá uma olhada nesse mapinha, da Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, pessoal. Olha esse desenho aqui embaixo, ó. A Cordilheira dos Andes, pessoal, ela se forma quando essas duas placas, a placa de Nazca e a sul-americana, se encontram, e a de Nazca acaba entrando por baixo, né, movimento de subducção, e a sul-americana começa a enrugar. Veja ali, ó, ela começa a dobrar e formar essa cadeia montanhosa, como vocês estão vendo aí. Caso o encontro sejam de placas oceânicas, ou seja, oceânica com oceânica, nós temos a formação, pessoal, de uma fossa muito profunda próxima a elas, e pode vir a acontecer também um arco de ilhas vulcânicas. É o caso do Japão, galera. Dá uma olhadinha nesse esqueminha, assim, infográfico, é muito legal para ver como é que funcionam as placas tectônicas próximas ao Japão. E caso as duas placas sejam continentais, nós temos aí grandes massas da litosfera se chocando, você vai ter uma crosta amassando a outra e formando grandes montanhas, como é o caso da Cordilheira do Himalaia, que é o pico da nossa litosfera, né, pessoal? O local mais alto do mundo, com quase 9.000 metros, ok? Esses, então, são os limites convergentes, quando as placas se chocam. Mas nós temos também as divergentes. Divergentes são os movimentos onde as placas se separam. Pode acontecer também, né? Uma placa está indo para um lado, outra está indo para o outro. É só você olhar nesse desenho aqui de baixo, você vai ver que tem setinhas apontando aí, pessoal. Às vezes coincide das setinhas se trombar. Convergente. Agora, quando as setinhas jogam cada uma para um lado, nós temos aí as divergentes, ok? Nos movimentos divergentes, pessoal, nós temos então as placas se afastando e nós temos o surgimento até mesmo de material, por exemplo, vulcânico, nesse interior, tá? Onde vocês estão vendo esse vão aí no desenho do lado, na maioria das vezes tem vulcanismo. E na hora que esse magma se resfria, nós temos a formação de rochas. Então, você tem aí uma nova litosfera se formando, certo?
nós podemos dizer até que algumas placas acabam aumentando de tamanho. Elas aumentam de tamanho, ó, nesse desenho que vocês estão vendo aí com vulcanismo aí nesse meio, só que às vezes na outra ponta dela ela está entrando embaixo de uma outra no movimento de subducção e derretendo a ponta dela. Lembra que eu falei para vocês no manto? Pois é, pessoal. Pô, professor, mas onde que acontece isso daí? Dá uma olhadinha, pessoal. Quando nós temos duas placas continentais, olha lá, ó, C e C, nós temos a formação dos Rift Valleys, né? Rift Valleys, pessoal, ou vale tectônico, nós podemos observar um no chamado Chifre da África. Nossa, onde fica isso? Olha aí, galera, o Chifre da África. Posso mostrar para vocês como é que fica um Rift Valley? Deem uma olhada primeiro nessa imagem aqui do lado. Estão vendo? Agora olha embaixo aqui, ó. Olhem só, pessoal. Essa é a maior prova que você tem duas placas se separando e esse meio, provavelmente, aí alguns milhões de anos atrás, tinha uma atividade vulcânica muito forte. Ok? Quando nós temos placa oceânica com oceânica, a gente vai ter muito vulcanismo também e a formação de uma dorsal. O que é isso? Um conjunto de montanhas, pessoal, formado aí graças a esse derramamento de lava que vai cada vez mais aumentando esses montinhos, né? Formando aí montanhas. Isso acontece entre a América e a Europa e a África. Nós não temos o Oceano Atlântico aqui no meio? Pois bem, pessoal, o Oceano Atlântico é todo cortado por uma cadeia montanhosa aí chamada de Cordilheira Mesoatlântica, ok? E o último tipo de limite, pessoal, os chamados limites transformantes. Dá uma olhadinha no desenho aqui do lado, ó. Limites transformantes, as placas se esfregam literalmente, né? Elas acabam assim, ó, passando lateralmente uma pela outra. Ou seja, elas deslizam paralelamente em relação uma à outra. Cara, você vai ter muito terremoto por causa disso, você vai ter uma atividade sísmica muito forte, e isso vai ocasionar o que nós chamamos de falhas ou fraturas. A mais conhecida delas no mundo, pessoal, é essa aqui, ó. Na região da Califórnia, nos Estados Unidos, é onde nós temos aí a chamada falha de San Andreas. Dê uma olhada, pessoal, é muito sinistro você olhar isso daí, ó. Veja como é que fica isso daí, pessoal. Vejam só. Tá? São os limites transformantes. Percebam aí, então, que nós passamos por três tipos de limites: convergentes, divergentes e transformantes. Dá aquela voltadinha no vídeo, assiste depois para diferenciar um de outro, porque isso daí é muito importante, pessoal. Porque a partir de agora, a gente vai para a segunda teoria para tentar explicar essa história da Terra e essa dinâmica da crosta terrestre, que é a chamada teoria da deriva continental. Nossa, professor, que nome é esse? Nunca ouviu falar. Já ouviu falar sim, pessoal, vocês já aprenderam até em outros anos. Essa teoria, ela foi elaborada no começo do século passado pelo Alfred Wegener, um alemão. Qual que era essa teoria dele, pessoal? Para ele, há 180 milhões de anos atrás, todos os continentes estavam juntos, formando um único continente chamado Pangeia. Ah, professor, Pangeia, eu lembro. Olha o desenho do lado aí, pessoal. Então, há 180 milhões de anos, pum, isso estava tudo junto, certo? Primeiro, quebrou ao meio, formou dois ali, né? Laurásia e Gondwana, como vocês estão vendo. E Laurásia e Gondwana foram dando origem aí a outros continentes que nós temos hoje. Então, eles estão aí se separando. Nossa, professor, mas como é que eles estão se separando? É aí que entra, pessoal, a teoria das placas tectônicas para explicar essa movimentação que vocês estão vendo aí. A gente não viu que as placas estão constantemente se movimentando, algumas entram embaixo de outras, né? Em subducção, às vezes duas se abrem, tem vulcanismo no meio, vai formando uma nova placa. Pois bem, pessoal, a teoria da placa tectônica ajuda também a explicar essa teoria da deriva continental. E diga-se de passagem, pessoal, que ela tem aí alguns argumentos muito fortes, né? Por exemplo, não vamos nem dizer argumento, vamos falar evidência, tá? O formato do continente, pessoal. Dá uma olhadinha nos globinhos aí do lado, ó. A América e a África encaixam perfeitinho, pessoal. A gente percebe que os continentes realmente um dia foram todos juntos. Encaixa, não tem como, é só olhar no mapa que você já percebe. E segundo, tem alguns fósseis de animais e plantas que são encontrados hoje em continentes muito distantes, mas que se você pegar o primeiro desenho da Pangeia, você percebe que eles estavam juntos, tá? Então são evidências aí muito fortes. Detalhe, pessoal, passamos por duas teorias hoje, tá? Teoria das placas tectônicas da deriva continental. Uma é complementar a outra, e as duas nos ajudam aí a entender como é que foi esse desenvolvimento de todo o nosso planeta, de sua crosta terrestre, sua configuração que se apresenta para nós hoje dessa maneira, ok? Um abração para vocês aí, pessoal. Estou à disposição no chat. Me procurem, por favor, e até a próxima.